Vamos lá, Renato. Diferente do que muita gente acreditou, eu não estava no estabelecimento ali para fazer uma ronda do consumidor. Na verdade, não foi isso que aconteceu, né? Então, vamos começar do começo. Eu tenho um funcionário aqui em Belo Horizonte que ele está responsável por comprar uns equipamentos para uma obra que a gente está realizando aqui. Coincidentemente, esse funcionário não sabia que eu tinha gravado nesse depósito. É um depósito de material aqui na cidade de Betim. E aí ele comprou uns porcelanatos lá. Na primeira vez foi entregue, tudo bem, deu certo, só que faltou uma caixa, justamente. E aí ele foi comprar essa caixa. É um porcelanato até difícil de encontrar, enfim, ele encontrou lá a caixa e comprou essa caixa. Só que aí ele comprou a caixa e eles receberam o pagamento. E depois que receberam o pagamento, falaram para ele assim: olha, não tem como te entregar agora, porque o funcionário que entrega está no horário de almoço. Aí ele falou: não, tudo bem. Quanto tempo? 40 minutos. Ok, aí ele voltou ao carro, eu estava esperando o carro, aí nessa hora eu falei para ele, cara, eu já gravei aí. Por isso, inclusive, que eu fiquei no carro, né? Para não voltar ao lugar que eu já tinha gravado antes. E aí eu fiquei no carro, ele falou assim, vamos entregar em 40 minutos. Ok, a gente deu uma volta, tinha umas coisas para resolver, voltamos. Ainda assim, o funcionário não tinha voltado do almoço. E ok, eu falei, então vou levar os meninos à escola, que era ali o horário de levar a menina à escola. Eu falei, vou levar os meninos à escola, vou deixar a Paula no compromisso, e aí na volta a gente retorna e você pega aí. Aí foi quando isso aconteceu, a gente voltou. Quando nós voltamos, ele entrou e aí ele voltou, assim, bem chateado, falou assim, bem, eles não estão querendo me entregar o porcelanato, porque falaram de uma suposta notinha de balcão mesmo, que eu estou sem ela, então não tem como me entregar. E eu tentei argumentar com a gerente, ela falou que não pode fazer nada, que eu vou perder o meu dinheiro. E aí, Renato, já era a terceira vez que a gente tinha ido a esse estabelecimento tentando retirar um produto que a gente havia acabado de pagá-lo. Mas ok. Aí eu falei assim, eu vou lá com você. Por quê? A minha intenção era argumentar com ela o seguinte: ô senhora, qualquer estabelecimento tem o controle, né? É uma venda, primeiro que é uma venda que vocês acabaram de realizar. Então, todo mundo sabe que vocês realizaram a venda de um porcelanato aqui, a gente só quer retirar. E aí, quando eu entrei, essa senhora estava naquela mesinha lá que aparece no vídeo, ela já me reconheceu ali. Ela falou assim: ah, Selben Mendes? E aí ela começa a questionar uma reportagem que eu havia realizado lá há 3 anos. Parece que caiu. Eita, peraí, você sumiu da tela, Renato. Renato, parece que ele caiu aí, gente. Como é que é? Eu continuo. Será que está ao vivo? Tá ao vivo, tá ao vivo. Ah, voltou. Mas tá meio instável. Eu só aqui, não tô te ouvindo mais, tá? Tá me ouvindo agora? Não consigo te ouvir, não. Ah, meu Deus. Aí. Agora escuta bem? Não ouço você, Renato. Será que é algum problema no meu? Porque no princípio eu estava te ouvindo bem. Acho que o pessoal tá dizendo que tá me escutando. Deixa eu ver aqui se há alguma coisa no meu ver configurações, áudio, microfone, padrão. O pessoal tá escutando eu e você. Normalmente. Deixa eu voltar. O meu alto-falante aqui está funcionando, só a sua voz que não sai. Não dá para me ouvir? Não estou te ouvindo. Não? Nada. Puxa vida. Deixa eu ver no computador aqui se a sua voz está saindo. É dependendo. Não estou te ouvindo. Nada. Uai, engraçado que no computador você sai. É algum problema no meu. Fala alguma coisa aí, deixa eu ver. Oi, som. No computador você Som, sai. som. É algum problema no meu. Fala alguma coisa aí, deixa eu ver.
som. No Sai do computador eu te aplicativo e ouço, entra de agora novo. no celular eu não te ouço mais. Eu vou tentar então sair do celular e retornar, pra gente ver se Tá. dá certo. Pessoal, problemas técnicos aqui, mas eu não ia deixar de fazer a live, que eu já tinha combinado, inclusive, com o Ben. E mesmo tendo vindo aqui para o Amapá, eu não queria deixar de fazer essa live aqui, que eu acho que é bastante importante, né? Principalmente dada a repercussão que ocorreu do caso do Ben. Obrigado pela audiência, a audiência subindo bastante aí. Vamos bater mais de 1.000. Vamos bater mais de 1.000 pessoas nesta live. O Renato tá no resort do Bafo. Não tô. Tô num lugar bem diferente do resort Taiaiá, tá? Bem diferente. E esse Mossad aí, meu, cara. Essa é a camisa que eu comprei em Israel, pessoal. Isso aqui vende de monte lá. Cuidado com o Nando Moura, agente de Israel. Pois é, mas tô aqui com a minha cruz aqui. Ben Mendes já vai voltar, então. Nossa, eu achei que já tava sendo um problema aqui no meu, né? Aí ia ser complicado. Felizmente não é. Felizmente não é. Mas ele já vai entrar. E a gente já volta. Ben Mendes voltou. Vou adicioná-lo aqui. Voltou? Te ouço, agora sim. Boa. Pode continuar. Tem na configuração desse telefone aqui, eu não entendo muito de tecnologia. Mas vamos lá. Renato, aí ela olhou para mim e ela falou assim, o Ben Mendes? E aí ela se lembrou de uma reportagem que eu havia gravado lá há 3 anos. E não era uma reportagem que tinha tido confusão, nada. Foi uma reportagem que até o gerente à época recebeu a gente bem, resolveu bem o problema. Eu acho que se tivesse tido uma confusão, eu teria falado com o Igor assim, olha, Igor, mesmo que ela esteja toda errada, não dá para eu entrar, porque já teve confusão na outra, enfim. Mas como não tinha tido confusão, eu falei, vou lá, vamos ver se a gente consegue conversar. Mas ela olhou para mim, ela reconheceu. Ela não estava no dia da reportagem lá há 3 anos. Mas pode ser que entrou depois, sei lá. E aí, quando ela olhou para mim, você é o Ben Mendes? Você já fez uma reportagem aqui? E aí ela já pegou o telefone e já acionou a polícia. E aí, quando ela acionou, isso não fazia o menor sentido, porque ela havia feito uma compra, não estava querendo devolver para o consumidor. É muito fácil ela ter um controle lá de compras. Ela sabia. Estou falando de uma compra feita há 40 minutos, gente. Mas aí não fazia sentido nenhum ela chamar a polícia. E aí eu pensei, ela deve estar chamando a polícia por causa da reportagem passada, ela está com raiva. Então, se não tem nenhuma razão para ela chamar a polícia, essa mulher vai mentir alguma coisa, vai inventar alguma coisa. Aí eu falei com o Igor, começa a gravar. E foi a melhor coisa que eu fiz, Renato, porque se eu não tivesse gravado, as narrativas que, mesmo eu tendo gravado, já houve narrativas de que a gente estava errado, imagina se eu não tivesse gravado. E aí o Igor estava gravando, eu falei, Igor, pode gravar tudo, inclusive no princípio da gravação, tem um momento que eu falo assim, Igor, não vamos nem discutir com ela mais, vamos aguardar a chegada da polícia. Já que ela estava chamando a polícia, vamos aguardar a chegada da polícia. E aí ela levanta, ela me empurra umas 2 ou 3 vezes e eu falo para ela, olha, não encosta em mim. E aí ela sai correndo atrás do Igor, com o telefone na mão. Ele estava com o telefone na mão e ela sai correndo atrás dele. E aí ela vai para a rua. Gente, assim, eu não sei se quem assistiu tudo percebe, mas ela sai do depósito, ela vai para a rua atrás do Igor, e aí eu vou atrás. Porque, afinal, o Igor é meu funcionário. E aí eu estou atrás e estou vendo ela correndo atrás dele, aí ela não consegue alcançá-lo, ela retorna. E aí, quando ela retorna, ela tenta fechar o depósito. Só que a nossa mercadoria, que nós havíamos pagado, estava lá dentro. Não tinha sentido. Inclusive, a chave do meu carro também estava lá dentro, depois que eu fui descobrir isso. Não tinha sentido a gente ficar lá de fora. E aí eu faço para entrar. E aí ela começa as agressões. Ela me dá tapa, ela me morde. Já nesse momento ali, ela já me morde, ela me dá alguns tapas e eu não revido. E aí ela vai e rasga a minha camisa. Tudo isso nesse primeiro momento. Ela rasga a camisa, depois ela vai tomar água e eu tô com a camisa rasgada e tô falando com o Igor. Igor, filma, continua filmando. Aí aparece um funcionário dela lá. Ao invés dele
conter a agressora, não, ele tenta responsabilizar a gente. Ah, mas não precisa disso, não precisa disso. Realmente, não precisa disso, né? Um consumidor sendo agredido aqui no estabelecimento. E aí é um momento que ela pede uma faca, ela fala assim, olha, pega uma faca aí que eu vou matar ele agora. E aí, a partir desse momento, Renan, eu tento ficar o mais próximo possível de contato visual com ela, por causa dessa ameaça que ela fez. Né? Ela falou, pega uma faca que eu vou matar ele agora. Então, a partir desse momento, existia um risco real de uma tentativa de assassinato. Então, eu não podia perdê-la de vista. Então, eu fico ali mais perto, eu tô com a minha camisa, eu fico olhando para ver se alguém ia trazer a faca, se alguém ia tentar dar a facada, ou se ela ia fazer alguma coisa e tal. Então, eu fico sempre ali mais perto, observando isso. E aí, não sei, não entrega uma faca para ela, aí ela vem, aí ela dá cadeirada, ela pega um lustre, ela quebra o lustre, aí ela vai e fala da minha filha, que é um outro momento assim que foi extremamente baixo, né? Que a minha filha, há um tempo, teve um problema no hospital e eu tive que intervir para minha filha ser atendida. Ela estava numa situação grave, aí essa mulher vai e fala: ah, cadê sua filha? Não morreu, não? E dá aquela risada assim. E aí acontece um momento mais crítico da situação. Por quê? As pessoas que assistiram tudo, eu acho que elas conseguem imaginar, mas ninguém consegue sentir a sensação que eu estava lá. Porque eu já tinha sido agredido e ela já havia pedido uma faca. Então eu já sabia que existia um risco de homicídio ali. E aí essa mulher, ela vai, enquanto ela está falando da minha filha, ela pega uma xícara e joga água 2 vezes no meu rosto. E eu continuo em silêncio, sem revidar e tal. Aí, de repente, ela vem na minha direção com algo na mão, que depois eu vim a ver que era caneca, depois que quebrou. Mas na minha cabeça, no momento ali, eu não sabia se era caneca, eu não sabia o que era. Ela vem e ela tenta acertar o meu rosto, ela mira na região do meu rosto para quebrar, então, em mim. E aí, quando ela faz isso, eu vou e faço assim com o meu braço para tirar a caneca da mão dela. E aí é o momento que eu justamente consigo tirar a caneca da mão dela. Porque se eu não tivesse retirado a caneca da mão dela, ela teria acertado a caneca em cheio no meu rosto e teria provocado um corte no meu rosto que eu nem sei se eu estaria aqui conversando com você. E aí a caneca cai, faz um barulho, ela pega o lustre... Não. E aí, beleza. Aí quando eu bato na caneca, ela e as companheiras dela começam a gritar: agrediu mulher, agrediu mulher. E aí tem um momento que é gravado em vídeo que é um momento muito impressionante, porque ela fala assim: eu consegui, eu consegui. Aí eu falo: conseguiu o quê, sua louca? Eu consegui fazer você me agredir. Só que eu não havia agredido. Na verdade, assim, as pessoas falam que essa mulher, ela deve ser doida. Não, ela não é doida. Ela é criminosa, é diferente. Ela estava com muito sangue frio todo momento. Quando ela sabe que eu acerto a caneca e retiro a caneca dela, mas as companheiras que estavam com o celular gravando começam a falar, me agrediu, ela tenta plantar uma narrativa, entende? Então nós não estamos falando de uma pessoa desequilibrada, doente, não, nós estamos falando de uma pessoa que percebe que existiam alguns telefones celulares na direção dela e ela percebe que eu tiro a caneca das mãos dela e ela começa a gritar, consegui o que eu queria, fazer você me agredir. Quando ela fala fazer você me agredir, não é porque eu havia agredido, é porque ela viu uma oportunidade de plantar a narrativa, já que as colegas haviam dito, agrediu mulher. E aí, a gente estava filmando isso tudo, ela vai não satisfeita, ela pega um lustre, ela quebra o lustre em mim, e você percebe que em todo momento, ao invés dos colegas de trabalho dela conterem ela, não, ela fica solta o tempo todo, me agredindo, e ela estava livre, ela estava solta, e eles tentando reter a mim. Tem um funcionário lá que eu, inclusive, falei com ele, falei assim, cara, você nem estava aqui no princípio da discussão, o que você está fazendo? Quando você chegar na sua casa e refletir sobre isso, você vai ter vergonha do que você está fazendo. Porque o tempo todo eles estavam tentando me conter. E se eu fosse contido por eles, mais ela estava livre para me fazer as coisas, igual ela fez. Ela deu cadeirada, quebrou o lustre, ela fez tudo. Por quê? Porque eles estavam, ao invés de preocupados em contê-la, estavam contendo a gente. E aí, ok, chega a polícia, e aí a polícia chega, aliás,
não sei se foi antes ou depois. Não, foi depois. A No, polícia chegou. no meio disso, um fato curioso é que um motoboy escorregou ali na pista e você ainda conseguiu parar para ajudar ele no meio da briga inteira. Isso, rapaz. Quando eu olho, assim, eu vejo um motoqueiro lá acidentado, eu falei, pronto, né? Não tem jeito, porque a pessoa mais capacitada ali a prestar os primeiros socorros, eu entendi que seria eu, né? E a gente tem o dever de fazer isso, né, Renato? Até mesmo como pessoa humana, como ser humano e também como interno, né? Eu já estou no internato de medicina, nós estamos, inclusive, na urgência e emergência, então ali eu deveria fazer aquilo. Mas acabou que o Igor estava filmando e isso entrou na reportagem também. E o motoboy não teve nenhum ferimento grave, não. Aliás, nem ferimento leve. Ele só se assustou mesmo e caiu. Mas aí chega a polícia. Aí, ok. Aí a polícia chegou o filho dela também. E aí eu entendi exatamente do que se tratava aquilo tudo lá. Porque o filho dela chega, ele tira o telefone. O que eu penso, Renato? Eu penso assim: se eu sou filho, a minha mãe acabou de ter um problema, eu vou tirar minha mãe da cena, eu vou conversar com minha mãe, vou tentar entender, mãe, o que aconteceu? E se a minha mãe, porventura, mentir para mim, falar assim, olha, meu filho, eu acabei de apanhar, cara, a última coisa que eu vou pensar em fazer é pegar um telefone. Até porque já tem polícia, né? Eu, como filho, eu vou defender minha mãe. Mas não, ele pega o telefone e ele filma e começa, ó o candidato aí, ó o candidato. Aí eu falei, então já entendi. Eles estão pegando esse episódio e transformando esse episódio num episódio político. Então, desde o primeiro momento, quando ela me reconheceu na loja, ela não reconheceu o Ben Mendes da Honda do Consumidor ou o cliente Benoni. Não, ela reconheceu um pré-candidato ao governo do estado. Então, agora ela ia fazer todo o auê. E o filho dela, o candidato aí, beleza. Aí nós fomos para o batalhão. Chegando ao batalhão, do batalhão eu fiz os primeiros procedimentos e aí eu fui para fazer o corpo de delito, o exame de corpo de delito. E quando eu falo, gente, isso é engraçado que essa parte não foi gravada. Aliás, eu acho que foi gravada só pela funcionária dela, então é óbvio que eles não vão mostrar isso. Quando o policial chega e o policial está lá conversando com elas, eu falo assim, policial, eu preciso fazer o exame de corpo de delito, porque eu estou todo machucado. Aí todas elas caem na risada, como se eu estivesse falando assim, vai fazer corpo de delito, não sei o que e tal. Aí eu exigi fazer, e nós fomos fazer o corpo de delito. Então as lesões foram todas descritas no laudo, eu tive que fazer a profilaxia, né, para mordedura humana e tal. E aí eu retorno para o batalhão. Quando eu retorno ao batalhão, eu chego, cara, assim, para minha surpresa, tinha 2 documentos à mesa. Um documento, ok, correto, que era ela figurando como autora e eu figurando como vítima e se comprometendo a comparecer ao juizado especial no dia 7 de alguma coisa, não sei se é 7/4 ou 7/5, algum 7 aí, para o processo correr. E o outro que ele bota lá junto, eu li e falei, o outro estava colocando eu como autor de agressões. Por quê? Porque o policial, nesse momento em que eu fui para o hospital, a advogada da mulher juntou com o PM para tentar bolar que eu fosse agressor, entende? E aí, quando eu vi aquilo, eu falei assim, não, eu não vou assinar isso aqui, né? Eu não sou agressor de ninguém, eu não agredi ninguém, eu sou vítima da situação. Aí ele tenta me constranger a assinar de todo jeito. Ele começa com um palavreado lá de intimidação mesmo, que a gente sabe como é que é. Ele pega o celular do Igor, que o Igor estava gravando assim, ele pega o celular, ele fala que apreendeu o celular. Ele fala que eu estava preso em flagrante. Ele apreendeu o celular? Quando ele apreendeu, eu falei, Igor, agora você deixa comigo. Deixa comigo, nós não estamos fazendo nada de ilegal. Aí ele viu que aquilo ia dar muito problema para ele, aí ele foi devolver o celular para o Igor e falou assim, coloque esse celular no seu bolso aí, rapaz. E aí é um momento, até no vídeo, que eu chamo a atenção do Igor mais duramente. Eu falo assim, Igor, atenção aqui, deixa comigo. Por quê, Renato, que eu tenho essa atitude com o Igor? Porque eu entendi o que ele estava querendo. Ele estava querendo plantar um desacato. Era isso que eles queriam, né? Já que não tinham conseguido a manobra lá para ver se me colocava como autor, eles queriam plantar um desacato. E aí, quando ele pegou o celular do Igor, o Igor ficou tentando explicar que ele tinha direito de ter o próprio celular. Só que eu falei, Igor, silêncio, por quê?
porque eles iam plantar isso, sabe? Eles iam plantar assim, se o Igor crescesse um pouquinho, desacatou, tal, a gente sabe como é que é. E depois nós viemos a descobrir não, e aí beleza. Aí não assinei nada. Aí tentaram, então, fazer com que eu fosse no chiqueirinho da viatura, que é o camburão lá de trás. Falaram que ela iria deixar ela ir no carro próprio e eu ia na viatura. Quando eu bati o pé, falaram que então, se fôssemos nós dois na viatura, ela iria no banco de trás e eu iria no chiqueirinho. Eu falei, não vou de jeito nenhum, não vou para chiqueirinho não, então só vai me algemar. E aí, quando eles viram lá que a gente não ia se render mesmo, eles foram. Aí eu fui no carro próprio. Só que nós descobrimos depois, Renato, que isso era um fato político que eles queriam fazer. Os policiais fizeram contato com veículos de imprensa porque eles queriam a imagem de eu saindo da viatura no camburão. Eu já estava sem camisa, minha camisa estava rasgada, então estava. Pensa na imagem, sabe? Imagina a imagem. Que destrutiva que seria a imagem. O Ben Mendes, sem camisa, saindo de um camburão de viatura de polícia. Entende? Então, assim, o que eles queriam é isso. Já tinha até repórter combinado já para pegar isso tudo. Então, eu fico muito feliz, louvo a Deus, que a gente conseguiu agir com a cabeça muito no lugar. Eu bati muito meu pé. E mesmo assim, sabe? Quando isso aconteceu, a gente tendo as imagens, ainda assim, o que a esquerda fez? A esquerda começou a plantar a narrativa, a esquerda e a Globo também. A Globo ficou uns 2, 3 dias repetindo exaustivamente nos noticiários mineiros que eu havia agredido a mulher. E a Globo foi tão canalha, Renato, que ela fez o seguinte: primeiro ela fez uma reportagem sobre violência contra a mulher. Em seguida, ela emendou a reportagem de violência contra a mulher com o meu caso. Cara, isso foi de uma canalice sem tamanho, porque é o seguinte, o que eles quiseram fazer na cabeça do público? O público acabou de assistir uma reportagem de violência contra a mulher. Agora, o público está vendo a âncora da Globo falar que o Ben Mendes agrediu, e eles falaram que eu dei um tapa no rosto de uma gerente. Ou seja, eu sou um agressor de mulheres. E o tempo todo eles falando que eu era pré-candidato ao governo. Aí a âncora, que era uma repórter, né, uma mulher, falando: essas imagens são muito ruins, hein? Não pega bem, não, hein? Entende? Tentando induzir o público de que eu, ao invés de ser vítima, de que eu era autor de agressões. Só que, assim, o tiro deles tem saído muito pela culatra, sabe, cara? Porque o que a gente conseguiu de apoio depois disso, porque enquanto eles estavam lá, os esquerdistas estavam atacando, eu cheguei a comentar com a Nacional. Falei, gente, eu tenho todas as imagens. Então, bastaram vir as imagens ao ar, que as pessoas viram e falaram assim: cara, peraí, o Ben foi, na verdade, linchado, ele foi espancado dentro da loja, não agrediu em momento nenhum. E se eu tivesse acertado essa mulher para tirar o copo da mão dela, ainda assim seria legítima defesa, não era agressão, sabe? Mas então, assim, o projeto ele tem recebido essa resistência, sabe, aqui no estado, mas as pessoas elas estão percebendo, né, que é um projeto sério e que já está incomodando. É o que acho que foi até o Kim que falou isso, eu não me recordo muito bem, mas parece que foi o Kim Kataguiri que falou isso. Falou assim: olha, se não fosse um projeto viável, a Globo não estava batendo tanto do jeito que está batendo.